Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí no terceiro dia de lives. Para quem está acompanhando, muitos autores e autoras já passaram por aqui e vão continuar a passar até o dia 16 de novembro, tá? Hoje a gente já teve live, a gente vai ter live até 10 horas da noite. E por que isso? Eu quero que vocês deem presente de Natal para quem vocês amam. Ou seja, livros de autores nacionais. Muitas opções aqui no projeto. E livro é o que não falta, tá? A gente está aí conversando, esperando, na verdade, né, para conversar com o nosso escritor, o Charlon Bergan, que já esteve aqui no projeto outras vezes. Ah, ele entrou aqui. Peraí que ele entrou. Vamos convidá-lo. Charlon, querido. Aí, agora estou vendo uma pessoa. Charlon, querido, que maravilha poder te rever. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, gente. O Charlon já esteve aqui com a gente outras vezes. Aliás, quem não assistiu às outras lives, tanto de Casal Infernal e Lágrimas de Kim, as lives estão aqui no Monique MM18, então é só vocês acessarem para vocês acompanharem aí as outras duas lives dos outros livros do nosso autor. E agora ele está com nova obra, ou seja, voltou para o projeto para que a gente possa aí conversar sobre a sua nova história. Charlon, querido, muitíssimo obrigada por você voltar, por você disponibilizar um horário na sua agenda, do seu tempo, para conversar com a gente sobre o seu livro, tá? Muitíssimo obrigada. É isso aí, vamos lá. Me diz uma coisa, fala pra gente, você é de qual lugar do Brasil? Sou de Santa Catarina, cidade de Jaraguá do Sul. Santa Catarina, dá pra ver pelo... Qual é o nome que se dá? Pelo sotaque, lembrei. Me diz uma coisa, como é que tem sido aí desde as últimas lives, os últimos nossos encontros aí, até agora com Lágrimas de Kim e Casal Infernal, hein? Como é que tem sido, como é que você tem avaliado aí o mercado, publicando o livro, como é que anda? Casal Infernal ainda tá disponível na Amazon. Ainda o livro 2 ainda está em projeto. Ainda tá parado por enquanto. Lágrimas de Kim, eu comecei um projeto de publicação por editora. Então, em breve tem uma relação de livrarias, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, que vai ter disponível o livro físico. Então, fechei com a editorial Casa um pacote de 1.000 livros. Então, eu tenho uma tiragem que vai para essas livrarias e alguns exemplares também que eu vou ficar para eu entregar para quem me apoiou nesse projeto, né, nesse financiamento que eu tentei fazer. E primordialmente o livro vai para as livrarias com um lançamento ainda sem data definida, mas com lançamento em uma livraria. Acredito que em Joinville, aqui do lado da nossa cidade, ou em Curitiba, no Paraná. Uma dessas duas.
Que maravilha! Gente, o Shannon, ele teve uma pergunta aqui de uma seguidora que falou, perguntou, qual foi o primeiro livro que você escreveu? O primeiro, Shannon, foi o Lágrimas ou o Casal? O primeiro foi um livro de contos aleatórios, que foi o primeiro livro oficial que eu escrevi, que eu publiquei, que eu coloquei na Amazon e falei assim, pronto, escrevi um livro. Eu não tinha a mínima noção, fui pesquisar na internet como é que fazia, então eu fiz uma tiragem pela Amazon mesmo, então eu mesmo comprei algumas cópias do meu livro para ter, né, um livro onde tinha meu nome na capa, eu me sentia bastante orgulhoso. Casal Infernal foi o segundo. Lágrimas de Kim, na verdade, não foi o terceiro, foi o quarto. A live que a gente vai fazer hoje é do terceiro livro. Ah, entendi. É o Contos de Trévia, Heróis, Orgulho de Guerreiro. Então, gente, o casal Infernal, assim, é sensacional. O escritor, ele conseguiu me conquistar em Casal Infernal pela dinâmica, pela forma que ele expôs a trama dele, um lado feminino sensível que ele expôs ali, foi incrível. Lágrimas de Kim, aí ele me teletransportou para uma outra, para um outro universo, sem perder ali a essência da escrita dele. E agora Trévia, os contos de Trévia, né? Que ele também mudou tudo. Então, assim, ele vai explorando todos os gêneros de uma forma dinâmica, prazerosa, objetiva. Eu gosto muito dos seus livros. Eu sou sua leitora, né? Então, o Casal Infernal me marcou muito e Lágrimas de Kim também me marcou muito, assim, pela capa, pelo enredo. Eu estou com eles aqui na minha frente. Quem não conhece, já corre lá no site da Amazon ou no Instagram do autor, já segue ele. E no site da Amazon os livros também estão disponíveis. Agora, o Charlon, Contos de Trévia, seu terceiro livro. Aqui eu só estou vendo só estou vendo os três que você postou. Como é que surgiu Contos de Trévia? Contos de Trévia, ele veio de um desejo de escrever fantasia. Eu sou muito fã de Tolkien, muito mesmo. Por exemplo, a última série que a Amazon lançou ali, Anéis do Poder, tá? Apesar de todas as críticas que recebeu, só de você estar participando do universo de Tolkien, de qualquer forma, já é uma coisa indiscutível. Já de ver como eles trabalham, como assim, nasceu na mente de Tolkien o elfo, a magia, o poder, o encaixe perfeito das coisas na natureza. Então, baseado nessa inspiração, porque eu gosto muito de Tolkien, e baseado em RPG, eu criei o livro de fantasia Contos de Trévia. A série toda, por enquanto, ainda está na minha cabeça. O segundo livro está sendo escrito. Mas Tem um segundo. Vão ser quantos livros? 4. 4? 4 livros. 4 livros da série Contos de Trévia. Que maravilha! Agora, não tem como a gente não falar dessa capa, como eu prestei atenção nas outras capas também, inclusive Lágrimas de Kim. No Contos de Trévia, foi você que fez essa capa? No Contos de Trévia fui eu que fiz a capa. Lágrimas de Kim, a editora tá me sugerindo uma proposta diferente, um estilo um pouco mais dark side. Eu não recebi ainda o retorno, mas eu já conversei com o comercial, com a moça que faz as edições de capa, então assim que eu receber a prévia para avaliação da editora, com certeza já vou verificar se eu gosto, se vou dar sequência também, mas havia um estilo um pouquinho mais obscuro, um pouco mais legal.
E Contos de Trévia foi eu que fiz a capa. Eu quis expressar um pouquinho mais do, do, do mundo em si, tá? Foi uma capa, assim, não foi tão fácil de fazer, mas foi uma capa até simplista, minimalista, né? Ela não expressa tudo o que tem dentro do livro. Sim. Eu achei essa capa, a do. Ai, meu Deus, a do Casal Infernal, foi você também que fez, né? O desenho é mau, né? Pois é, a capa do Contos de Trévia, ela parece um pouco mais ilustrativa, diferente, por exemplo, da Lágrimas de Kim, que parece que não foi feito à mão. A impressão que eu tenho em Contos de Trévia foi que a capa você fez à mão e pintou. Não ficou diferente, estranho, não. Muito pelo contrário. Ficou com cores bem vivas. Eu gostei bastante dessa capa. E você mostra dinâmicas diferentes nos seus desenhos. Isso que é incrível. Porque no Casal Infernal a gente tem um traço e agora em Contos de Trévia a gente tem outros traços da tua capa. Ficou realmente... O fundo dele ficou muito bom. A capa toda ficou boa. Esse seu livro vai ser também por editora? Ainda não. Ainda não. Ainda Eu não. esperava com Lágrimas de Kim ganhar um pouco mais de público e depois já ter esses livros mais elaborados para então lançar como box ou como série mesmo, né? Ele tem um traço de RPG, também uma história que tem que acompanhar numa mesa de RPG. Que maneiro. Agora me diz uma coisa, só para inteirar o pessoal aí do que se trata Contos de Trévia. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é o universo do seu livro, do que ele fala, o que é o teu livro. A Trévia é um mundo, um planeta. Ele orbita uma estrela, ele tem duas luas, ele tem um período de dia, um período de noite, ele tem um clima parecido com a Terra, ele tem chuva, ele tem alguns animais mais exóticos, mais comuns. Ele é uma outra ramificação da Terra, do nosso planeta. Trévia me veio na cabeça como eu precisava de algo que assim, tanto que eu usei Trévia, porque eu pensei um dia assim, eu preciso basear o meu livro em algo trivial, que a gente não dá valor. Alguma coisa básica. Tem muitas coisas dentro do livro, né, que para alguns povos tem muito valor e para os outros não tem. Então, o nosso planeta hoje, ele é para algumas pessoas, ou para a maioria das pessoas, algo trivial. A gente está aqui, não tem de que a gente está aqui. Então, eu fiquei pensando, trivia, Trévia. Beleza, Trévia. Trévia é um mundo que vai habitar a história que eu vou escrever. Pois é, esse nome Trévia, na hora que eu comecei a ler o teu livro, eu falei assim, será que esse nome Trévia é nome de alguma coisa que vem de alguma mitologia, alguma coisa e tal? Eu vou ler o livro, né? E depois eu vou perguntar para ele. Mas Trévia é totalmente ficcional. Ficcional. Que maravilha. Eu tô aqui com um trechinho do... Fala, Charles, te interrompi. Então, em questão de pesquisa, né, Trévia, talvez em algum idioma signifique alguma coisa. Mas eu não pesquisei. Tanto que quem for pesquisar na Amazon, se você digitar Contos de Trévia, ele corrige para Contos de Trevas e não leva para o meu livro. Então ele vai lá, você quis dizer Contos de Trevas. Aí tem que ficar lá, não, eu quis dizer Contos de Trévia. Entendi. Eu tô aqui com a sinopse do teu livro
Eu vou ler um trechinho só para o pessoal ouvir e conhecer um pouco mais também da sua história, tá? Você está com o teu livro físico aí em mãos? Do Contos de Trevia, não. Eu não tenho ele físico. Senão eu ia pedir para você mostrar a capa, mas não tem problema. A resenha do livro, gente, vocês vão poder ver a capa aí no feed do Instagram, MoniqueMM18. O livro está resenhado. Se eu não me engano, tem episódio também no podcast. Eu sei que dos outros livros tem. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho da sinopse do livro, Contos de Trevia. Heróis, orgulho de guerreiro. Trevia orbita no espaço, criada a partir da fusão dos elementos, com terra fértil, fogo, que cria minérios, ventos gelados das montanhas e a água que dá vida. Trevia permitiu que diversas criaturas habitassem seus domínios, criaturas que rastejam, mesmo portando asas, criaturas que voam, mesmo tendo 4 patas, criaturas protegidas por escamas densas, cujas bocas cospem labaredas. Trevia tem anjos no céu e demônios no submundo. Tem criaturas frágeis sobre 2 pernas com mãos hábeis que forjam metal e uma sorte de seres elementais munidos de magia e coragem. Trevia é um mundo que vive, que fez brotar da terra o alimento suficiente para todos, os minérios para os mais gananciosos e a água para os mais sedentos. Mas as feras selvagens atacam os frágeis e inocentes. Você falou ainda há pouco que você está produzindo o 2º livro. Tem previsão para ele ser publicado ou ainda está cedo? Na verdade, agora eu estou numa janela que deve fazer quase 2 meses que eu não escrevo nada. Tá bloqueado? Eu tô. Eu não sei se é um pouco de busca ou de perda, mas faz 2 meses, pouco mais de 2 meses que eu não escrevo nada. Eu tenho o livro, tenho todas as ideias, porque durante o livro 1, Contos de Trevia, Heróis, Orgulho de Guerreiro, são citados trechos do passado de Trevia, que são também livros que vão acabar se formando depois, mas nesse momento eu estou nesse bloqueio, nessa janela assim, onde eu estou sem escrever nada. Eu tento e não sai. Por enquanto não está saindo. 2 meses de bloqueio, gente. Vamos torcer para que você saia dele o mais rápido possível, para que a gente possa acompanhar os outros volumes de Trevia, né? Mas, você já passou por isso antes? Eu tive uma janela de uns 4, 5 meses até eu terminar Casal Infernal. Lágrimas de Kim foi numa pegada, assim. Contos de Trevia também foi em questão de 3, 4 meses ele foi escrito. Mas é uma coisa talvez assim alguma coisa mais pessoal, alguma coisa dentro de mim meio que me deu um bloqueio. Mas eu tô conversando, tô tratando, de certa forma tentando desenvolver um retorno aí para o teclado, para voltar a digitar, para voltar a escrever. Mas está tudo em andamento, está tudo certinho. Muito bem. O bloqueio realmente é muito chato e consome o escritor de uma maneira avassaladora. Eu passei por um bloqueio recentemente, quase que eu não consegui, e foi um período bem complicado. Agora, o Sharon, quando a gente fala de publicar livros, né, a gente não tem como não falar sobre os livros digitais, que a gente sabe que estão sendo consumidos cada vez mais
os e-books, através do computador, do tablet, do celular, do Kindle, né? A gente viu nessa Bienal de 2022 em São Paulo a quantidade de gente consumindo livro digital. E aí, você como escritor, já publicou vários livros, continua escrevendo, tem pretensão de publicar mais. Como é que você vê esse mercado digital se relacionando, por exemplo, com um livro físico, onde as pessoas às vezes deixam de comprar um livro de R$ 60 para comprar, às vezes, o e-book que custa 20 ou 15. Você como escritor e como leitor, que consome também livros físicos e e-books. Como é que você vê isso? Olha, dependendo do meio de publicação, o e-book dá mais retorno financeiro para o escritor. Tá? O livro físico ele tem uma carga de imposto muito mais alta, um custo de produção muito mais alto e encarece muito o valor final. Tá? Eu prefiro o livro físico, tá? Mas em relação a, assim como leitor, mas em relação à venda, à disponibilidade, assim como quase tudo ao nosso redor está se tornando digital, o livro é um dos produtos que a gente vai acabar consumindo mais virtualmente. Ele está disponível instantaneamente, ele não desgasta, você encontra facilmente qualquer texto que você precisa. E um livro de R$ 60 vai dar R$ 6 para o autor. Um livro de R$ 20 acaba dando 12 para o autor. Então, para quem escreveu, vale muito a pena o livro digital. Simplesmente, O livro claro que essa é a realidade do nosso Brasil, né? A realidade do país. tem isso também, né? Você conhece os dois lados da publicação, tanto o independente quanto por editora. Como é que você vê essa sua publicação agora por editora? Porque eu te conheci independente, né? E aí você partiu para a editora. Como é que está sendo essa experiência, o Charlon? Ah, eu estou ainda em processo de avaliação desse projeto da publicação, porque eu mandei o meu original de Lágrimas de Kim para várias editoras. Várias. Runim, o livro não se encaixou no que eles estavam procurando, outras tiveram propostas muito acima do que eu planejava investir, outras não me responderam. E a editorial Casa, eu até vou fazer propaganda ali da parceria com eles, né? Pode falar. Editorial Casa, eles me ligaram e eles disseram assim, ó, a gente viu teu livro aqui e a gente achou que ele está num nicho que a gente não tem hoje que a gente precisa. Porque ele traz um conteúdo LGBT, ele traz uma nova visão do que é a fé, a religião, ele traz um empoderamento feminino, ele traz um pouco de cinismo, ele traz uma leitura rápida, dinâmica. Então, a gente vai te fazer uma proposta. Então, em relação a valores, eu estou pagando ali um quinto do que eu investiria com uma editora. Das outras, comparando com as outras propostas, né, deu um quinto do valor, com uma tiragem de 1.000 livros e uma relação de livrarias para onde o livro vai ser enviado. E uma oferta de lançamento, um café de lançamento também. Tem uma tarde ali para fazer um lançamento em uma livraria. Que espetáculo! Qual é o nome? Editorial Casa. Editorial Casa. Tá aí mais uma dica para autores que vão assistir a live, que estão assistindo. Monique, tem alguma indicação? Mais uma indicação do nosso autor aí. Experiência positiva para quem hoje está procurando, quem sabe, publicar
o seu livro para uma editora, por uma parceria aí editorial. Isso é muito importante. O mercado hoje tem N opções, N preços para todos os gêneros. É só a gente encontrar onde o nosso livro se adequa melhor. Agora, o Charla, me diz uma coisa. Você começou a escrever muito cedo, né? Ou não? Como é que a escrita surgiu na tua vida? Foi assim, quando eu tinha uns 26 anos, mais ou menos, a minha vida deu uma reviravolta e eu comecei a escrever músicas. E uma dessas músicas foi Casal Infernal. Casal Infernal depois virou uma ideia de um livro que eu não sabia, mas assim, se eu fosse explicar a história minuciosamente, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu escrevi um texto de uma folha sobre um sonho. Sobre um sonho. Onde um rapaz que curte heavy metal, que está sempre com a cara fechada, sai andando de casa e atravessa uma avenida por uma passarela e vê uma menina e os dois sorriem um pro outro, porque ele não sabe sorrir, ele está tentando praticar, então ele sorri, ela sorri de volta. Aí quando ele começa a notar ela, ele acorda e o sonho acaba. E esse texto eu postei no Facebook 12, 13 anos atrás. E ficou lá. Eu esqueci. E quando eu escrevi a música Casal Infernal, eu fiquei pensando, poderia escrever uma história sobre isso. Só que só em 2021, ano passado, que eu peguei mesmo para escrever. Então eu tinha alguns textos pequenos no Facebook. Eu falei assim, eu vou pegar esses textos, essas piadinhas, essas elaborações que eu faço, poesia, tudo misturado. Não, o livro não tem um gênero só. Ele tem humor, ele tem poesia, ele tem anedota, ele tem só um pensamento, tem conto com rima. E eu juntei tudo isso e lancei contos aleatórios. Tanto que o nome do livro é Contos Aleatórios. Não tem nada de criativo nisso. E eu tinha começado a escrever Casal Infernal. Aí eu pensei, como é que eles se conheceram? Aí eu lembrei desse meu texto. Voltei lá no Facebook, descendo lá nas atividades, fui descendo lá no começo, achei. Falei, agora eu vou construir a história daqui. Os dois se conheceram aqui. E daí fui reformulando. Mas isso foi ano passado, eu já com 32 anos. Eu realmente comecei a escrever com 32. Quer dizer, uma coisa recente, né? O nosso autor começou a escrever recentemente. Casal Infernal, volto a dizer, é um livro maravilhoso. Se vocês puderem, corram lá na Amazon. Tá no Kindle ilimitado, o Casal Infernal. Lágrimas de Kim também. Eu li todos os livros do nosso autor, então eu assino embaixo. Pô, Casal Infernal, a cena da ponte ali, que eles se encontram realmente. Cara, muito bom. Eu acho que entrou foi ano passado que a gente fez essa live, não foi, Charlon? Cara, passou muito rápido. Acho que foi em março desse ano. Gente, passou muito rápido. Agora, o que te inspira a escrever tantas histórias assim? Porque você não foca num só. A gente tem romance, a gente tem espiritual, a gente tem mundos paralelos. O que te inspira a escrever? É muito do momento. Assim, eu comecei a escrever um livro que se chama Serena. Ela é um ser elemental que é meio fada, na verdade não é fada, né? Ela é filha de um sereno, que é um guardião da floresta, com uma humana. E ela foi abandonada, depois ela foi resgatada pelos elementais, e ela tem como missão descobrir o que está acontecendo no planeta, porque o reino dele está diminuindo. Eu escrevi ali umas 5, 6 páginas para dar uma história, parei. Acabou a inspiração. Então, é como se fosse o combustível certo
fogo certo. Eu comecei a escrever Memórias do Fim do Universo, onde existem guardiões do universo e eles brigam e só restam três. Então, dois se juntam para tentar derrotar o maligno que está destruindo o universo inteiro. Só que para ganhar força, ele se protege na Terra durante milhões de anos. Então, quando ele vem para a Terra ainda é um bloco de fogo. Aí ele, tipo, o corpo dele morre. Ele volta a ser um elemental. Aí quando ele acorda de novo, na era do gelo, ele volta como um animalzinho. Aí depois ele vai se tornando um primata, ele vai passando por todas as fases da vida humana para aprender, né, e para meio que se proteger, mas tipo assim, ele acorda materializado no que está acontecendo naquele momento, naquele período do planeta. E nisso tudo ele vai tendo lembranças do que é um ser humano, do que é. Então, ele está na era colonial, ele está na era medieval, ele está lá na época dos incas, dos maias, dos homens das cavernas. E tudo isso, só que eu chego no momento, parei. Não saiu mais. Tem um outro que talvez tenha uma grande promessa, que é para questão de sigilo, eu não vou revelar o nome, mas é para ser um romance policial. Romance policial. E esse, eu tô me forçando tanto, que às vezes eu me torturo assim psicologicamente. Você devia estar escrevendo, tem material, é bom, você gostou do resultado, vai. Mas eu sento, pego para continuar e não sai. Não sai. Todo esse bloqueio. Talvez daqui a pouco dá aquela faísca de novo, né? Ai, gente, eu fico agoniada quando eu vejo um escritor bloqueado, principalmente um escritor bom que tá cheio de ideias e não consegue botar no papel. Ai, me diz uma coisa, Sharon, dentro de Trevia a gente tem um personagem, voltando um pouquinho para Trevia, a gente tem um personagem que é o Doni, se eu não me engano, é porque eu levei ele como Doni, mas ele tem um outro nome. O Doni é o apelido, né? O nome dele é Donovan, não é? Isso. Quem é o Doni? O Doni, ele assim, ele é um guerreiro, ele tem uma aura de mistério ao redor dele. Ele chegou em Trevia no decorrer do livro, uns 20 anos no passado, e humilde, brincalhão, aquele cara que senta ao redor da fogueira, que conta história, que conta piada, que faz amizade com todo mundo. Só que ele é um cara muito, muito maior do que as pessoas normais. Ele é muito forte. Ele tem uma vida simples, só que numa das batalhas de Mainland, que é Mainland, na verdade, seria que é a Terra dos Homens, numa dessas batalhas ali contra alguns inimigos, ele acabou se destacando e acabou sendo visto pelo rei e ganhou o posto de campeão do reino. Então ele tem um prestígio, ele foi condecorado com terras, com títulos, com propriedades, com ouro, mas continua sendo um cara simples, que todo mundo gosta, que conta a história, que eles estão na taverna, ele está bebendo, está contando as histórias dos reinos que ele já viu e dos monstros que ele já enfrentou, e todo mundo dá risada. Trata ele como um cara só muito criativo, uma mente muito fértil. Tá? Só que ele é um cara que ele ajuda o povo, ele abriga os órfãos e as viúvas de guerra nas terras dele, quer trabalhar na plantação, ele dá casa, dá aquela proteção. Então ele é um cara assim, que foi conquistando o povo do Rio. E a gente acaba também conhecendo, durante a leitura do seu livro, um outro personagem que, principalmente no início, está muito ativo, que é o Tucker. Quem é esse personagem? Ele é um dos órfãos de guerra que é adotado e vai morar na fazenda que o Doni ganhou quando se tornou campeão do reino. Então ele perdeu os pais, que eram camponeses ali na guerra e tal,
e ele vai morar lá. Ele é adotado por uma das viúvas, então é meio que uma família bem grandona. Tem a Agnes, que é a mãe adotiva dele, ela trabalha lá na terra, ela tem a casa dela, ela foi morar lá porque ela também se tornou uma viúva, então na cidade ficava muito caro para morar, então ela ganha uma casinha lá na fazenda, ela trabalha lá na horta, cuida dos porcos, das vacas, das plantações, e ela adota o Tucker, que é um menininho de 8 anos, que está ali, e o Tucker, por ver o Donnie treinando, começa a pegar alguns gravetos, alguns galhos e começa a brincar de soldado e tal. E o Donnie olha aquilo e pensa, eu acredito que ele pode se tornar um soldado, porque o soldado no reino tem um salário, ele tem um status, ele vai ter um posto, ele vai ter uma guarda, ele tem chance de promoção. Então ele começa a treinar o menino, treinar o Tucker, né, com espada de madeira, depois ele dá uma espada mais velha, enferrujada, dá um escudo para ele começar a se acostumar com o peso das armaduras, das armas. E quando ele chega na idade da convocação, ele indica para ser um dos guardas da cidade, que é que faz o monitoramento, faz a patrulha, luta nas guerras quando precisa. Ele se torna um soldado. O Tucker, no início do livro, quase metade do livro, ele é só um soldado. Que também é muito amigo do Tucker, do Donnie, né? Do Donnie, é. Pois é. Agora, a gente vê, né? A gente tem aí durante a narrativa dragões, magias e etc e tal. E você falou recentemente que você gosta muito do Tolkien, você talvez até use ele como inspiração para a tua história. Você provavelmente leu, né, todas essas histórias voltadas para a fantasia. Quem mais te inspira, além do Tolkien, para você criar esse universo fictício, cheio de personagens tão característicos, voltados, né, para magia e dragões e guerras e etc. Assim, não em relação a dragões e tal, mas em relação a magias diferenciadas, tem um ator que é o Patrick Rothfuss. Ele escreveu O Nome do Vento. Patrick Rothfuss. Não sei quem é. Ele escreveu O Nome do Vento, que é o livro mais famoso dele. Ele escreveu... agora eu estou esperando ele lançar As Portas de Pedra. Aí ele escreveu... ele é assim... O Nome do Vento é um livro onde um menininho se torna órfão porque a trupe dele foi atacada pelo grupo dos Chandrianos. E é um povo antigo, um deus muito antigo, que acaba voltando. Tem agora eu não vou lembrar o nome agora. Os livros da saga do Aprendiz de Mago do Aprendiz, também, só que eu não lembro mais o autor. Tem o Eduardo Spohr, que é brasileiro. Ele escreveu ali A Batalha do Apocalipse. Muito eu acho legal. Que eu sei quem é o Eduardo. Não estou me lembrando, mas eu acho que eu sei quem é, sim. Conclua. E nessa parte da magia, da inspiração, realmente eu entrei bastante no mundo do RPG. Então, o que é meio que praxe usar na magia são os elementos naturais e a força interior. Isso, basicamente, todo mundo que escreve sobre magia trabalha. O que eu criei, na verdade, foi um modo até um pouco mais cômico de usar a magia. Porque através da magia que depois é revelada a história verdadeira do Tucker, do Donnie, né? Dos reinos também. Né? Por que os reinos estão passando de novo pelo que já aconteceu 700 anos atrás? Por isso que tem mais livros aí, né? Porque é muita história para um livro só. Você tem que nos dar mais livros. Quando eles contam a história de Trévia sobre os povos banidos, por exemplo, eu quero dar um livro para os povos banidos.
eu quero dar um livro para a Primeira Guerra, né? No caso, a Primeira Guerra aconteceu 700 anos atrás, e foi a origem dos Quatro Reinos. Então, tem um pouco da história da origem dos Quatro Reinos no primeiro livro, mas eu quero um livro para explicar os Quatro Reinos. Antes disso, eu preciso também explicar quem são os povos banidos. Então, esse é o livro que vai ficar um pouco mais obscuro. Ele vai ter um pouco mais de trevas, porque na Trévia, na verdade, hoje seria um lugar pacífico, mas no começo, quando as feras andavam soltas, não tinha controle, não existiam os reinos, esses seres frágeis que andavam sobre duas pernas e forjavam armas, são os seres humanos, são os homens, as mulheres, as crianças, e eles então precisavam dessa proteção. Eles clamaram por uma salvação. Trévia se compadeceu e mandou para eles então uma forma de viverem em harmonia. Mas antes disso, para eles chegarem nessa terra, eles precisavam que quem estava nessa terra saísse. Então, houve uma guerra. Os humanos são muito injustos, porque eles expulsaram o primeiro povo, que são os povos banidos, para daí depois ficar reclamando que as feras estavam atacando eles. Então, vai ter um pouco de política, vai ter um pouco de guerra, vai ter um pouco de trevas, vai ter um pouco de tudo nos próximos anos. Que maravilha! Só lembrando aí que o autor está nos prometendo pelo menos aí mais 3 livros além do que o que já está publicado. Ô, Charlon, tem como teu livro tá aí na tua frente, alguma coisa, para você ler um trechinho pra gente ou não? Deixa eu ver. Ai, eu tô no Se celular, não tiver, eu vou lá. Eu abro aqui. Só se tiver. Agora você vai vir na casa. Lembrando que essa entrevista vai ficar gravada no Spotify, na Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e, evidentemente, no Instagram do autor e no meu Instagram, MoniqueMM18. O nome do canal é o nome do podcast, Do Livro Não Me Livro, tá? Lembrando que o Spotify agora, vocês podem assistir lives pelo Spotify. Ó, que maravilha! Então já corre lá, já se inscreva para acompanhar não só essa live, como tantas outras que terão até o dia 16 de novembro. Achou, Charlon, ou não? Eu não vou conseguir acessar o livro aqui, porque o Drive é nesse celular que eu estou usando e o computador... Não tem problema, não. Eu leio aqui um trechinho, não tem problema. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês do livro Contos de Trévia, Heróis, Orgulho de Guerreiro, tá? Do nosso autor. Doni, vou ler a parte do Doni, porque a gente estava falando dele. Não é um guerreiro convencional. Todos os lanceiros, cavaleiros, soldados, recrutas, escudeiros, até mesmo os arqueiros, usam seus tabardos brancos sobre as cotas de malha polidas. Os elmos de prata polidos, com areia e óleo de azevinho, refletem a luz do sol e até da lua nas caminhadas noturnas. É porque está atrás do celular, gente. Espera aí. As bainhas são prateadas, os calções são de couro negro e provém da benfeitoria especial do curtume do castelo. É claro que o curtume do castelo fica bem longe do castelo, pois a esposa do rei não queria conviver com o fedor da pele dos touros sendo curtida, mas ainda faz parte do reino como um importante recurso para a força bélica. Aos soldados, em toda a hierarquia, cotas de malhas, elmos, calções, botas, manoplas e armas, todas brancas ou prateadas,
sendo apenas os calções de couro negro, mas tão polido com um óleo que até este brilha sob a luz do sol. Você precisou fazer uma baita pesquisa para dar características tão reais durante o teu livro, ou não? Sim. Já ouviu falar do termo arear a panela? Raiar a panela? Não. Arear a panela é lavar com areia. Sabe? Quando você quer deixar a panela brilhando, bonita, novinha. Então, realmente, espadas, elmos, cotas de malha, o que se tinha até ali nos anos de 1800, 900 depois de Cristo, era o ferro e o chumbo. Eles ainda não sabiam que o chumbo era cancerígeno. Então, eles conseguiam misturar o ferro torcido e temperado com óleo para fazer as espadas. Só que ela enferrujava, então ela precisava ser areada constantemente. Para quem leu ali as crônicas de Arthur, tem umas 4 páginas, eu acho, que fala basicamente sobre a armadura dele, que ela tinha tantas escamas que precisavam ser trocadas que quase não compensava. Tipo, era mais caro que manter alguns cavalos, assim, manter a armadura dele brilhando. Só que o exército dos homens de Mainland, ele é a terra dos homens. Então, eles exibem o tabardo branco porque a tradição do reino dos homens é que quem volta com o seu tabardo mais manchado de sangue é mais condecorado. Quem volta com as armas limpas é visto como algo vergonhoso. Então, ele é branco porque ele precisa ser manchado com o sangue dos inimigos. Esse é um trecho do livro. Ele é até um pouco mais brutal, um pouco mais violento, mas isso dá ferocidade para os soldados. O único que não precisa usar o tabardo branco, que seria o manto branco, é o Doni. Ele não gosta e, por ele ser o campeão do reino, ele tem esse privilégio. Ele é o único que gosta de lutar à vontade. Mas só a imagem dele também já assusta, então também não precisa muito. Só que as armaduras, a bandeira branca com a espada vermelha e as asas prateadas é um sinal para os inimigos saberem que a luta vai ser violenta, a luta vai ser feia, vão lutar até o último homem, com certeza. Vixe Maria! Me diz uma coisa, tu tá lendo alguma coisa agora ou não? Eu adquiri recentemente um livro gratuito de um escritor nacional, iniciante também, na Amazon, que eu comecei a ler. É A Guilda dos Andrógenos Mal Vestidos. Não vou lembrar o nome do rapaz agora. Qual é o nome do livro? Se eu abrir o Kindle, vai cair a live, né? Vai. Fala o nome que eu pesquiso aqui para você. É A Guilda dos Andrógenos Mal Vestidos. Deixa eu ver quem é, gente. Escritor nacional. Não sei aqui. Andrógenos Mal Vestidos? Não achei, não. Não deve estar por aqui. Bom, mas depois eu pesquiso e coloco nos comentários o nome. Porque eu não sei quem é. Eu comecei a ler agora, nas primeiras páginas, na verdade, que eu baixei ele ontem. Tem um grupo de escritores nacionais que eu faço parte, pessoal, às vezes a gente se ajuda, eu faço uma revisão de texto, uma correção ortográfica, dou dica de capa, o pessoal posta poesia. Aí eu acabei baixando ali, que o rapaz estava publicando gratuitamente também na Amazon, né? Mas de momento era o que eu tô lendo. Eu comecei a ler ontem mesmo. Que maravilha! Agora, quem quiser comprar teu livro, o Charro, conhecer não só Contos de Trévia, mas Lágrimas de Kim, Casal Infernal, que a gente falou aqui, mencionou. Quem quiser comprar, tem livro físico, tem e-book, tá à venda no teu Instagram. Como é que tá isso? Eu tenho 3 cópias
de Casal Infernal, mas eu acho que tem 3 cópias numa livraria da cidade, que se não vendeu ainda eu tenho que pegar de volta. Em breve vai ter Lágrimas de Kim. E quem quiser comprar em e-book está na Amazon. Quem quiser comprar livro físico por demanda, aí se eu tiver uma demanda alta, eu faço uma tiragem independente. É claro, ele fica um pouco mais barato. E por enquanto é isso. Pode mandar mensagem, eu já mando o link ali. Qual é o teu Instagram? É @charlonbergan. Gente, eu vou gravar, vou marcar ele aqui, na verdade, tá? Para quem quiser. Ah, Monique, não consegui anotar, ou então entender, ou ouvir, ou ver. O Instagram do autor vai estar marcado aqui na live. Então, na hora que a gente desligar aqui, eu já vou marcar o Charlon. Vocês vão poder segui-lo, acompanhar o trabalho. Contos de Trevia, Heróis, Orgulho de Guerreiro está no site da Amazon. Vocês podem lê-lo pelo Kindle Ilimitado. O Charlon não tem só esse livro, tem Lágrimas de Kim, tem Casal Infernal, que também estão no site da Amazon. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com ele. O Charlon é gente boa, ele sempre responde e eu tenho certeza que vai ser um prazer para ele interagir com os leitores, seguidores e ouvintes. Charlon, querido, eu adoro conversar com você, conhecer os seus trabalhos novos, saber que você mesmo bloqueado vem produzindo coisa boa, tem planos para fazer novas publicações. Eu quero muitíssimo te agradecer mais uma vez pela oportunidade de ler o seu livro, divulgar as suas obras e te rever nesse projeto que eu amo fazer. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigado também, parabéns pelo trabalho, ajudar os escritores, ajudar principalmente os escritores iniciantes. Tá? E até se tiver algum escritor iniciante que está com alguma dúvida, precisa de alguma informação, pode me mandar mensagem também. Ajudo ali na questão de publicação na Amazon. Esse ano foi um ano bem produtivo. Assim, além desses 3 livros, eu escrevi 5 livros infantis de 8 páginas. São historinhas, assim, coleção leiturinha. 2 deles, um deles eu até traduzi, porque eu vi que ele estava sendo lido no Canadá, nos Estados Unidos, na Amazon, no Kindle Ilimitado. Então, eu traduzi ele para o inglês, para as crianças também. Eu acredito que alguma criança tenha baixado, tenha lido, porque pelo menos uma vez por mês ele está sendo lido. Então tem esse retorno que assim, tem uma criança no mundo talvez que gosta do meu livro infantil, que é o aniversário do elefante. Então isso me deixa bastante feliz. Claro que eu leio para minha filha também, né? E isso é muito bom. Isso é muito importante. Aliás, a tua filha está com quantos anos? 4 e 7. 8. 4 e 8. 8? 4 anos e 8 meses. Há 4 anos e 8 meses. Muito bem. Leia para ela sempre, para ela crescer nessa atmosfera de leitura, de livro, de escrita. Isso é você plantar para colher no futuro. Ainda mais nessa fase. Que maravilha. Muito bem, gente. Charlon, você quer dizer mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? É isso. Fico à disposição. Leitores, escritores, fico à disposição. Se quiser conversar, quiser trocar uma ideia, se precisar de alguma ajuda, pode me chamar. E recomendo, quem estiver escrevendo, faz live com a Monique, tem retorno. Fofo, obrigada. Muitíssimo obrigada. Muito bem, gente. Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu. Eu vi uma galera entrando, uma galera saindo. O pessoal que vai assistir,
Dizer que até o dia 16 de novembro tem lives aqui com autores nacionais, de publicação independente ou não. E vou marcar o Charlon aqui na live para que vocês possam segui-lo, tá bom? Charlon, querido, sucesso! Obrigada, meu amor, um beijo! Tchau!